boa tarde a todos e a todas. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o professor Ronaldo e toda a equipe do PAC, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui nessa casa. Mais ainda, poder trocar algumas ideias com vocês sobre esse tema tão fascinante que é a economia criativa. Queria também aproveitar e cumprimentar meus colegas desse painel. O tema que me foi passado, economia criativa, eu coloquei um subtítulo por conta e risco meu, né, que é contextualização histórica, realizações de uma economia de infinitas oportunidades. A gente, para falar sobre economia criativa, a gente talvez tenha que começar bem na linguagem atual, qual é a nuvem, né, de conceitos e de disciplinas que envolve a economia criativa. Nós sabemos que a economia criativa é uma ciência nova, é uma disciplina nova, e nós poderíamos reunir vários conceitos que estão flutuando em torno da economia criativa, e eu ponho aí, coloco nesse slide alguns que eu considero mais importantes. Com certeza está faltando muita coisa aí ainda, né? E está realmente um espaço em branco ali, né, que está em preto, por acaso, que tem um conceito que eu considero o estruturante da economia criativa, que é exatamente o conceito da criatividade. Então, a economia criativa, ela tem como eixo propulsor a criatividade. Nós vamos ter a oportunidade de falar mais um pouco sobre criatividade, mas começando, né, esse nosso percurso, eu não vou aqui ficar esgotando o tema de criatividade, mas, por exemplo, um físico já disse que criatividade é a inteligência se divertindo, né? Mas também tem um artista, um pintor, que já não acha que é brincando, mas que a criatividade é alguma coisa que tenha que ter coragem, né? Esse é o artista que falou isso, né? Entre ter coragem e brincar, nós precisamos de acertar qual é o conceito de criatividade dentro do contexto da economia criativa. Então, o conceito que nós adotamos dentro da economia criativa é que a criatividade não é essa coisa tão desorganizada como muita gente pode imaginar, mas ela é um processo. É um processo pelo qual as ideias, né, são geradas, conectadas e transformadas em valor. Então, é uma cadeia. Para nós, a criatividade tem que ser encarada como um processo. E ela tem que gerar valor. Inclusive, para confirmar isso, eu vou buscar um dos grandes criativos que nós tivemos nesses últimos tempos, né, que disse que os verdadeiros artistas criam coisas reais que um dia serão usadas. Então, a economia criativa, ela gira em torno disso. Um outro conceito que está muito presente dentro da economia criativa é o conceito da inovação, né? E nada melhor do que falar em inovação do que dentro desse espaço que nós estamos aqui. Só que na economia criativa, nós talvez requintamos tanto o conceito de inovação, né, e colocamos a inovação como sendo a capacidade de solucionar problema e antecipar resultado. Ou seja, é algo como se fosse fazer do limão uma limonada, né? Inclusive, nesse processo de inovação, há quem diga que a inovação no contexto da economia criativa nada mais é do que a criatividade colocada em prática. Então, agora a gente vai fazer um rápido percurso, né, onde, quando, como ela surgiu, qual é o tamanho dessa economia e como é o contexto e a importância dessa economia no mundo de hoje. Então, falar sobre a certidão de nascimento da economia criativa é uma coisa um pouco difícil, e não se tem uma opinião única, né? Eu gosto muito dessa vertente que mostra que a economia criativa, ela, na realidade, ela foi acontecendo. São momentos, né? São vários passos, são movimentos, são vários movimentos que foram acontecendo até que chegasse, então, a economia criativa. E só para ter um ponto de partida, é esse na Austrália, né, em 1994, quando o então primeiro-ministro da Austrália, o Paul Keating,
lançou uma campanha nacional que se chamava Creative Nation. Nessa campanha, ele tinha dois grandes objetivos. Primeiro, proteger a singularidade, né, da cultura australiana, e o segundo era inserir essa economia australiana no contexto do mundo. É muito interessante porque, exatamente nesse período, a década de 90, o fenômeno globalização estava muito em voga. E ele, como presidente ou responsável pelo país, ele tinha receio que a globalização fosse capaz de uma certa forma, massacrar a cultura, né, a economia, os valores culturais da Austrália. Então, esse movimento dele seria uma reação ao movimento globalizante, e eu gosto muito dessa frase que ele disse, né, porque ele fala que o nível de nossa criatividade determina substancialmente a nossa capacidade de adaptação aos novos imperativos econômicos. Isso aí é muito interessante, porque talvez seja a primeira vez que um chefe de Estado coloca a criatividade como sendo uma política de governo. Então, apesar de não ser exatamente o momento que a economia criativa nasceu, mas esse é um movimento na direção da economia criativa. Um segundo movimento seria, em 1997, 3 anos depois, na Inglaterra, né, também agora falando de uma outra personalidade política, no caso Tony Blair, que estava em campanha para se tornar primeiro-ministro da Inglaterra, e ele, então, vendo que a economia inglesa passava por algumas dificuldades, lançou no programa de governo dele uma alternativa para o desenvolvimento daquele país baseada em outros valores. Como a gente bem sabe, a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial e a atividade industrial da Inglaterra naquele momento não ia tão bem assim. Então, ele procurou outras alternativas e foi, então, cair na criatividade de novo como um bem, como um valor a ser incentivado pelo governo. Então, a meta dele era transformar a Grã-Bretanha no polo criativo do mundo. E isso aí ele conseguiu, de uma certa forma, né? Ele, ao propor esse plano de governo com a criatividade como sendo o roteador de todas as atividades, ele criou também, né? Ele deu ao então ministério, porque na Inglaterra não tem ministério, mas sim departamento, né, ao DCMS, né, que é o Departamento de Cultura, Mídia e Esporte, que nós poderíamos traduzir por Ministério de Cultura, Mídia e Esporte, a grande importância dentro do ministério. Tudo se articulava na Inglaterra em torno desse Ministério da Cultura, Mídia e Esporte, né? E o resultado dessa experiência ou dessa proposta dele é que a Inglaterra realmente alçou um voo muito alto na questão de ser um polo criativo do mundo, e os ingleses hoje, o governo inglês, cultua a criatividade nas suas próprias peças de governo. Então, há um grande direcionamento das ações de governo no sentido da criatividade. Se realiza, inclusive, um festival anual, que é um grande festival de criatividade na Inglaterra. Bom, mas nenhuma teoria, nenhum conceito sobrevive sem que alguém escreva sobre ele. Então, para muitos, a origem da economia criativa é exatamente com esse cara aí, que é o Hawkins, né, que era um crítico de arte londrino, que começou a fazer uma pesquisa exatamente nessa mesma época, porque ele percebia que existia uma economia nesse mundo da cultura, no mundo do entretenimento, que não aparecia nas estatísticas. E, segundo a perspectiva dele, essa economia era muito forte, muito grande. E o turning point desse trabalho dele, dessa pesquisa dele, foi quando ele viu que, em 1997, nos Estados Unidos, pela primeira vez, os produtos ligados a direitos autorais a receita de exportação de produtos ligados a direitos autorais superou as exportações de produtos tradicionais da indústria americana, como químico, vestuário, automóvel e até mesmo avião, né? Então, isso aí, depois dessa pesquisa, ele reuniu esse trabalho dele num livro que se chama Economia Criativa, Como Ganhar Dinheiro com Ideias Criativas, e ele, de uma certa forma, acabou cunhando a expressão economia criativa. Nós vamos fazer agora aqui uma pequena viagem
né, por alguns dados para ver realmente se o tamanho e a importância dessa economia criativa é tão significativo assim. Então, tem um trabalho recentemente publicado pelo BID, do qual eu tirei esses gráficos que vou mostrar agora, e nesse trabalho, que é muito interessante, eu sugiro que vocês, tendo a oportunidade, baixem ele, porque ele está disponível na rede, chama A Economia Laranja, uma economia de 1000 oportunidades. Então, ele faz uma simulação que, se a economia criativa fosse um país, como que ela situaria no contexto mundial. E os dados são bastante significativos, né? Então, por exemplo, com relação ao PIB, a capacidade de geração de riqueza, a economia criativa seria o 4º país do mundo. Ela estaria... A economia criativa rende hoje, ou gira hoje, uma quantidade de recursos maior do que o PIB de um país chamado Alemanha, por exemplo, né? Então, hoje, ela responde por 6,1% da economia mundial. Se fosse olhar pelo lado de exportação, né, de bens e serviços, né, a economia, o que se produz na economia criativa, poderia ser considerado como a 5ª mais transacionada mercadoria do planeta, né? E, por último, se fosse analisar se essa economia emprega muito ou emprega pouco, de novo, uma outra surpresa, né, porque... ainda em 2007, que foi quando essa pesquisa foi feita, a economia criativa no mundo empregava algo como 140 milhões de pessoas, né, num total de 3 bilhões de pessoas da população ativa, economicamente ativa do planeta. Só para contextualizar, essa proporção nas Américas e no Caribe é ainda mais acentuada, né? Nós temos aí algo como 23 milhões de pessoas envolvidas no segmento da economia criativa. Esse aqui eu gosto muito, esse comparativo que foi feito, né? Que ele pegou a bilheteria dos 10 maiores sucessos da Broadway, que foram levados tanto em Nova York quanto em Londres, e comparou com o custo da usina de Três Gargantas, que é a maior usina do mundo. E a conclusão que ele chegou é que a economia criativa, durante 30 anos, gerada nesse segmento, foi maior ainda do que o que se gastou para construir a maior hidrelétrica do mundo. Ou seja, a economia, brincando aqui, né, a economia criativa tem um poder de geração maior do que a maior usina do mundo. Ainda dentro dessa linha, né, de contextualização de tamanho e importância, essa cidade aí é considerada uma das cidades do mundo onde o peso da economia criativa é maior. Em Barcelona, 25% do PIB de Barcelona hoje vem de atividades ligadas à economia criativa. Como que a economia criativa chegou no Brasil, né? Nós estamos falando mundo, agora vamos chegar ao Brasil. Ela chegou no Brasil por esse ministro que está aí, em 2004, num evento que aconteceu em São Paulo e que gerou um documento chamado Consenso de São Paulo. Então, esse seria o momento onde a economia criativa passou a ser conhecida no Brasil. Na sequência, em 2005, teve um Fórum Internacional das Indústrias Criativas em Salvador e foi proposto, né, uma carta de Salvador que... nessa carta havia a intenção de construir um centro internacional de indústria criativa no Brasil. Isso não aconteceu, ficou só na ideia. Na sequência, em 2006, o BNDES lança o Procult, o IBGE lança o SIC, e, em 2011, o MINC cria a Secretaria de Economia Criativa, né, cuja primeira titular era a Cláudia Leitão. Infelizmente, essa secretaria teve uma duração muito pequena e ela não existe mais hoje. Aí, voltando naquele mesmo estudo lá do BID, né, ele faz uma comparação das 4 maiores economias criativas das Américas e do Caribe, né? E nós vamos ver pelos dados do BID, se estiverem certo, do BID, se eles estiverem corretos, né, o Brasil tem a maior economia criativa das Américas e do Caribe, né? Muito embora nós não tenhamos, né, aquilo que o Chile tem hoje, por exemplo, né, que é uma economia que é muito menor do que a do Brasil, né,
é a quarta da sequência aqui, com uma diferença muito grande do tamanho da economia do Brasil, mas no Chile tem um comitê interministerial que tem 8 pastas fazendo a gestão da economia criativa. Mas é engraçado, eu ainda não disse o que é economia criativa, mas já dá para entender que a economia criativa tem hoje uma importância e um peso extraordinário no mundo inteiro. Então, aqui nós vamos passar muito rapidamente sobre os conceitos básicos de economia criativa, né? A primeira pergunta seria o que é uma economia criativa? É claro que a resposta é muito óbvia, né? É uma economia que tem como insumo principal a criatividade e cultura, né? Criatividade e cultura, como nós sabemos, são ativos intangíveis, né? E são ativos não monetários. Ou seja, quanto mais se usa cultura e criatividade, mais se tem, né? Inclusive, a imagem da cornucópia aí é exatamente para dizer que a economia criativa é a economia da abundância, né? Ao contrário da economia tradicional, que seria a economia da escassez. A economia criativa ela se estrutura em 3 dimensões: na dimensão cultural, na dimensão política e na dimensão comercial. Nós teríamos aqui assunto para fazer uns 10 seminários para tratar de cada uma dimensão dessa. A única coisa que eu acho importante, nós não vamos ter tempo para isso, mas seria importante a gente lembrar que as grandes potências econômicas e políticas foram e ainda continuam sendo potências culturais, né? Então, a outra dimensão da economia criativa são os pilares de sustentação dessa economia, que também são 3, né, que é a singularidade, o simbólico e o intangível, né? Desses 3 pilares aí, eu gostaria de fazer uma pequena... Eu tinha que escolher entre os 3 qual que eu ia abordar, e eu acabei caindo no intangível, né? Porque o intangível fazendo uma brincadeira com a coisa, o intangível é mais fácil de se perceber, apesar de ser intangível, né? Então, essa comparação aí é muito interessante, né? Nós temos aí o algodão, né, por exemplo, né? O algodão que pode ser transformado numa camiseta, na chamada camiseta branca, né? E essa camiseta branca pode ainda ser mais transformada ainda, principalmente se ela tiver em determinados lugares ou sendo usada por determinadas pessoas, né? Aí nós temos, inclusive, uma questão também do simbólico aí no intangível. Mas, passando para a questão meramente econômica, né, um quilo de algodão gera, em riqueza, $1. 1 quilo de confecção gera, em termos de riqueza, 20 dólares, tá certo? E 1 quilo de moda, que é o último quadro aí, gera $80, né? Então, se a gente for analisar, né, a indústria da moda no Brasil, ela é bastante robusta, né? Nós temos hoje cerca de 30 mil empresas, né, da área de moda, que faturam cerca de 50 bilhões de dólares por ano. Esses dados faltou aí, mas são da Fijan, no relatório de 2015. Ainda no intangível, isso aqui é quase uma brincadeira, né? Essa empresa que está aí é considerada hoje a empresa mais valiosa do mundo. Os dados acerca dessa empresa dizem que ela vale 700 bilhões de dólares. Né? É uma empresa curiosa porque ela não tem nenhuma planta industrial, né? Ela não tem nenhum patrimônio físico, tangível, que se possa ser mensurado, mas ela tem conhecimento, tecnologia, ela tem um intangível dentro dela que faz ela fazer valer tanto. E aí a gente pode fazer uma brincadeira também, né, e colocar dentro dessa empresa aí 10 vezes a empresa mais valiosa do Brasil, né? Então, quer dizer, nós podemos até dizer que uma Apple vale 10 Petrobras, né? E a Petrobras tem poço de petróleo, refinaria e tudo mais, né? O meu receio agora, a minha opinião, é que um dia a gente tenha isso aqui, né? Uma empresa valendo exatamente o peso de um país. Bom, eu vou agora tomar a liberdade e pedir licença para vocês para falar de um trabalho, né, que eu tenho realizado dentro da área de economia criativa, que é o projeto Cidade Criativa, Cidade Feliz, que acontece em Santa Rita do Sapucaí, né? Eu não vou aqui, pelo tempo aqui não me permite, né, eu não vou entrar na concepção do projeto, mas eu deixo aqui
Inclusive, o meu PowerPoint vai ficar disponível aí para vocês, tá? Mas, o meu PowerPoint não, o meu PDF, eu já passo. Eu participei de um TEDx o ano passado, onde eu faço uma exposição desse projeto, uma apresentação desse projeto. O link está aí, mas se não quiserem guardar esse link, basta colocar no Google colaboração como meio, felicidade como fim, que vocês vão chegar nesse vídeo meu. O que eu quero fazer aqui é mostrar se realmente essa economia criativa ela tem ou tem infinitas possibilidades. Então, eu vou colocar aqui algumas realizações desse projeto. Ele tem vários objetivos, né? E um dos objetivos desse projeto é exatamente diversificar a atividade econômica daquela cidade e diversificar em cima da economia criativa. Então, nós temos aí algumas conquistas já depois de 4 anos desse projeto, né? Eu vou destacando aqui uma a uma, né? Por exemplo, o Vale Music, né? É um evento que surgiu nessa época, e ele, esse ano, tem uma novidade, que só vai poder participar do Vale Music música autoral. Tá? Tem também uma produtora de eventos e de música que surgiu a partir desse movimento, lá em Santa Rita, chamada Guzzi Produções, né? Que esse ano ela foi responsável por esse evento que acontece em Santa Rita uma vez por ano, no mês de maio, chamado Churrasco, que reúne cerca de 10 mil pessoas. Ainda dentro das realizações desse trabalho, tem esse outro chamado Rock de Rua, que foi um projeto idealizado para que os músicos locais pudessem apresentar sua música autoral para o público. Então, ele é feito na praça, né, e as bandas locais elas têm a oportunidade de fazer a apresentação da sua produção. E isso aí tem uma condição: não se pode cantar música de outro, não se pode apresentar música de outro, tem que ser a música autoral. E, com isso, esse movimento, junto com esse outro que eu acabei de mostrar, Santa Rita está virando um polo de produção de música autoral. Inclusive, uma das 3 incubadoras da cidade vai abrir agora uma linha de apoio, de abrigo para empresas na área da economia criativa. Além de uma outra novidade, é que o ECAD abriu um escritório em Pouso Alegre, porque, segundo o que me falaram, eles começaram a perceber que está acontecendo muita coisa em Santa Rita. Então, seria bom ficar mais perto. Outro evento outra realização muito interessante dentro desse projeto e dentro do contexto da economia criativa foi um startup que nós realizamos o ano passado, um Startup Z. É um startup para a geração Z, né, para crianças, no final das contas, até 15 anos. Isso aí teve uma repercussão enorme, teve uma aceitação enorme também. O resultado foi muito positivo. Inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco uma empresa que hoje já existe, surgiu, que foi a partir da ideia dessas crianças aí nesse evento. Uma outra dimensão desse trabalho, né, de divulgação e de estímulo à economia criativa foi na área do teatro, das artes cênicas. Em Santa Rita tinha um diretor de teatro formado em Campinas, que tinha ido para Santa Rita porque estava sem opções de trabalho, né? E montou uma agência de viagem para vender pacote de turismo. Quando nós começamos esse trabalho, identificamos essa pessoa e convidamos para que ele montasse espetáculo, né, dentro desse contexto. E hoje, 4 anos depois, a Sapucaí Eventos é uma empresa que produz teatro, não só vende passagem, mas também produz peças de teatro, faz montagens. E essa aí, por exemplo, o Ré, foi uma montagem que foi feita para o evento do ano passado, e ela ganhou como o primeiro lugar de um concurso de teatro, de musicais, desculpe, que foi feito o ano passado. Ainda nessa sequência de realizações, essa empresa que está aí em cima, que chama Cocriar, é a empresa que resultante daquele Startup Z, né? A ideia foi das crianças, e alguém apropriou ou
associou com os autores dessa ideia e criaram uma escola itinerante com foco em tecnologia criativa. Outra realização tem um australiano que mora lá, e esse australiano é muito ligado ao meio artístico, principalmente à música, e ele criou essa empresa aí, que é um selo que ele coloca, e ele faz a mediação dos artistas para o serviço de streaming, né, e apoio ao gerenciamento das suas bandas. Outra realização que nós tivemos lá, muito importante, é esse Café Prêmio. O Café Prêmio em si não é uma realização tão significativa como economia criativa, mas o Food Bike, sim, né, que foi a primeira vez que surgiu uma Food Bike de café, né, e ela hoje não só atende a cidade, a região, como também a outras cidades. E, por fim, nós temos uma outra realização, né, porque a economia criativa contempla também a área de gastronomia. Apenas para a gente pontuar aqui, o Hawkins, quando ele escreveu esse livro, ele fez como se fosse uma taxonomia da economia criativa. Então, ele identificou 13 áreas que ele considerava como áreas da economia criativa, né, e a gastronomia é uma delas. E esse chefe, que morava no Rio de Janeiro, vendo todo esse movimento lá, ficou motivado a ir para Santa Rita e montou um restaurante de comida mexicana, né? E isso, não só o Neco que eu coloquei aqui, que é esse restaurante, é apenas para mostrar que não só o Neco, mas uma série de outras modificações na culinária e na oferta de restaurantes locais aconteceu a partir desse festival. Bom, como o meu tempo já está estourado, eu vou, então, encerrar a minha apresentação e eu queria deixar uma provocação. Tá? Eu vou deixar com essa frase aí do Churchill. Né? O Churchill, quando terminou a Segunda Guerra, que ele olhou para a Inglaterra, para a Europa toda destruída, ele falou que o futuro da humanidade não poderia mais ser a conquista por território. Né? A guerra não poderia ser mais por território. Né? Que a Segunda Guerra deveria ser a última guerra por conquista de território. Então, ele lapidou essa frase, né? Os impérios do futuro serão os impérios da mente. Isso, década de 40. Hoje, nós vivemos na era do conhecimento, na era da mente. E eu deixo uma pergunta para vocês. Não seria a economia criativa um desses impérios? Obrigado. Bom, muito obrigado, Paulo, pela palestra. Na verdade, foram 25 minutos, 26, mas tem que ter tolerância, né? E não vou, coisa mais chata, essa coisa de controlar tempo, mas você planejou bem, deu uma visão geral a respeito do que é economia criativa e terminou dando bastante exemplos, né, para que a gente assimilasse bem a ideia. Depois dessa visão geral, a gente vai ter duas visões agora mais setoriais, né, com o Henrique Portugal e o César Piva. Eu vou chamar o Henrique Portugal para fazer parte aqui Bom, você está acostumado com o palco, né? O Henrique é tecladista do Skank, tem um estúdio aqui em BH, onde ele se envolve com música independente. Desde 2005, produz e apresenta na internet o programa Frente. Ele é economista pela PUC, mas, segundo o roteiro que me deram aqui, diz que o diploma ficou na estante. É isso? Exatamente. E uma vez que o músico já investia exclusivamente na sua carreira. Ele é investidor da Confrapar, que você vai explicar o que é, provavelmente. Com a palavra, Henrique.